Olá pessoal, vamos para mais um módulo aqui do nosso curso Gestão de Crise Prática. Agora a gente vai começar a falar especificamente do pós-crise. Falamos das ações antes da crise, do que fazer durante a crise e agora nós vamos falar com o pós-crise. E aí? Acabou a crise, a poeira baixou, a coisa arrefeceu. E aí, o que eu faço? Como é que eu vou agir daqui para frente? Como é que eu vou tocar a empresa daqui para frente? Que ações são necessárias para garantir a perpetuidade, para garantir a continuação da empresa? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer: corrigir o problema. Isso é meio óbvio. O mínimo que você tem que fazer, o mínimo que se espera da sua empresa é que haja uma correção no problema que causou aquela crise, que causou tantos problemas para tanta gente. E aí, como é que a gente faz isso? Primeiro, gerando uma mudança efetiva. E mais do que a mudança efetiva que vai corrigir o problema, é sabendo comunicar. Não adianta nada você fazer a mudança e muita gente ficou sabendo da crise, muita gente ficou sabendo do que estava acontecendo da crise, muita gente ficou sabendo o que causou a crise e um número nem tão grande de pessoas ficou sabendo que você corrigiu a crise. Vamos dar um exemplo. O Carrefour, ele passou por um problema grave, nós vamos tocar nesse assunto ali na frente, na análise de cases de crise, quando um homem chamado João Alberto, um homem negro chamado João Alberto, foi morto, foi assassinado, né, acho que a palavra é essa, por seguranças terceirizados dentro de uma loja do Carrefour em Porto Alegre. Ele foi brutalmente espancado por esses seguranças. E o que o Carrefour fez? Anunciou o fim da terceirização para serviços de segurança. Se você tem um problema específico que causou a crise, você precisa corrigir essa crise e garantir que aquele problema ali nunca mais vai existir. Para corrigir o problema, muitas vezes você vai precisar cortar na própria carne. Eu também falei lá atrás. Lembra quando eu dei o exemplo do Fonseca da contabilidade? Cara, se o Fonseca da contabilidade errou, paciência, Fonseca. Você vai ter que ir. Mas a gente ama profundamente o Fonseca. O Fonseca dedicou 30 anos da vida dele a essa empresa. Pois é, mas o Fonseca, com todos os méritos e todas as coisas positivas que o Fonseca fez, em um determinado momento ele ajudou a empresa a botar numa crise e ele errou. Se houve um erro, é necessário que, muitas vezes, corte na própria carne. São casos e casos de empresas que demitiram pessoas após acusações que levaram à crise. Então, há uma denúncia, por exemplo, igual você está vendo aí, de racismo nas gravações de uma novela da TV Globo. A TV Globo vai lá, comprovado o problema, demitiu o diretor da novela, ou ainda dentro, né, das televisões, o CEO da BBC, que pediu demissão devido ao empréstimo, né, feito ao ex-primeiro-ministro britânico. Às vezes se pediu demissão, a gente sabe como é que funciona, né? Então, gente, não tenha dó. Muitas vezes vai ser ou o Fonseca ou a empresa inteira. Então, se precisar, corte na própria carne, que de certa forma corrigiu o problema, e comunique ao mercado o que está sendo feito. Lembra que eu falei lá atrás, né, dei vários exemplos do tweet racista antigo lá do CEO? Lá em 2012 o CEO da empresa fez uma série de tweets racistas. Cara, dependendo de como for, vai ter que demitir. Demite o CEO. Cara, mas o CEO é um gênio, a gente contratou ele, né, a peso de ouro, e botamos as esperanças, ele está reestruturando a empresa, está apresentando um resultado ótimo, tal. Dependendo de como você conduzir a crise, e se não houver, por exemplo, um pedido de desculpas bem feito, é demissão. Paciência. Você vai querer um genial racista na sua empresa? Eu gosto muito dessa frase do Jack Welch, que foi um dos mais brilhantes executivos da história, né, da americana, que ele falou aí: parece horrível, mas as crises raramente terminam sem sangue no chão. E o sangue no chão pode ser a demissão, a reestruturação, o fim de uma mudança de procedimento, o fim de todo um setor da empresa. Muitas vezes acontece. E aí, gente, é seguir o trabalho. Tem uma necessidade de continuar o trabalho. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, mensurar o estrago. O que aconteceu? De que tamanho foi o prejuízo? O que aconteceu de maneira geral? Consigo seguir em frente? Eu tenho condições de reaver a minha reputação? Ou o estrago foi tão grande que eu tenho que fechar? Que medidas eu tenho que tomar? Então, você só vai conseguir tomar essas medidas depois de você medir muito bem os estragos causados por aquela crise especificamente. Mantenha o diálogo. Quando a gente fala de continuar o trabalho, é continuar o trabalho mantendo o diálogo com jornalistas, com os parceiros, com os investidores, com a imprensa, com redes sociais, investindo em ações positivas. O que é investir em ações positivas?
Mostrar para a sociedade que você é capaz de corrigir aquele problema que você causou. Eu vou dar um exemplo de uma propaganda que a Vale rodou, e a Vale roda até hoje, nós estamos em outubro de 2023, a Vale até hoje fala muito das ações positivas pós-rompimento da barragem de Brumadinho. A barragem rompeu, o problema aconteceu, mas a Vale investe ainda muito para mostrar o que ela fez após a barragem. Vou rodar essa propaganda para você ver. Desde o rompimento da barragem de Brumadinho, que causou perdas humanas irreparáveis, firmamos um novo pacto com a sociedade. Aprimorar nossa escuta e seguir comprometidos com a reparação dos danos causados às pessoas, comunidades e ao meio ambiente. Adotamos rigorosos padrões internacionais de gestão de barragens criados em 2019 e assumimos o compromisso de eliminar todas as barragens da montante. Até agora, já eliminamos 40% delas. E seguiremos trabalhando por uma mineração sustentável, reduzindo impactos e atuando com transparência junto à sociedade. A gente vê a propaganda, parece até que o rompimento da barragem foi coisa boa, né? Parece até que melhorou a vida de todo mundo depois do rompimento. Eu acho esse comercial um pouco exagerado, mas é isso, é mostrar o que você tem, o que você está fazendo para melhorar a vida dos atingidos em função do problema que aconteceu, da crise que você causou. Né? Se você procurar aí no Google, a Vale tem um hot site até hoje sobre o rompimento da barragem de Brumadinho, mostrando as ações que estão sendo feitas. Né? Pouco tempo agora, a Fundação Renova, criada pela Samarco para reconstruir Bento Rodrigues, né? Aquele povoado que foi dizimado no rompimento da barragem lá de Mariana, ela refez, essa Fundação Renova, ela refez Bento Rodrigues em outro lugar tal, e ela tem gasto milhões e milhões de reais em propaganda para mostrar, olha, nós fizemos o problema lá atrás, tivemos aquela condição ali, nós consertamos, olha aqui o que nós estamos fazendo. Então, imagens lindas de drone, do projeto, das casinhas, dos moradores falando, isso é investir nas ações positivas do que você tem feito, como é que o seu pós-crise tem sido administrado. Também, não se esqueça de botar a mão no bolso. Vai custar caro. Pós-crise custa tão caro quanto a crise. Muitas crises têm um custo altíssimo para as empresas que estão envolvidas naquilo. E esses custos altíssimos continuam no pós-crise, como vocês estão vendo aí. A Gol, né, teve a queda lá do avião em 2007, quando se chocou com o Legacy lá no meio da Amazônia, e agora, ano passado, né, em 2022, ela precisou pagar uma indenização milionária para índios por dano espiritual. Eu adoro essa manchete. O que aconteceu? O avião caiu em um local sagrado, né, para os índios da etnia X, não sei, desculpa a falha, não sei qual é, eles não frequentam lugares onde os mortos ainda estão. Então eles perderam uma parte, né, da reserva, da área deles, que eles não vão ali porque foi onde caiu o avião e, segundo a crença deles, né, respeitamos obviamente, as almas estão vagando por ali. Então, em função dessa perda de território, né, não poder andar por todo o território, a Gol precisou pagar a indenização por esse dano espiritual aos índios. A Vale já gastou mais de 27 bilhões pelo rompimento em Brumadinho. Na manchete aí está escrito cerca, eu estou colocando esse mais minha conta, porque ela continua gastando. Então é muito dinheiro que você vai gastar, que você vai ter que gastar com propaganda, com readequações, às vezes, na sua fábrica, na maneira como você produz, contratando novas pessoas, investindo na comunicação, investindo diretamente na ajuda, pagando indenizações. E nunca se esqueça, certas crises podem te acompanhar para sempre. E aí eu dou 2 exemplos de 2 manchetes que falam de outro assunto, mas que resgatam crises antigas. Então vamos lá. Empresários que compraram vacinas falsas contra a Covid são alvo de operação por fraude na Previdência. Qual a notícia? Empresários de uma companhia de ônibus foram alvo de operação por fraude na Previdência. Quais são os empresários? Os donos da Saritu, lembra que teve uma vacinação falsa, um trem 171 que aconteceu no meio da pandemia, fizeram uma fila, apareceu uma maluca lá, uma enfermeira, enquanto o mundo inteiro estava em lockdown, o mundo inteiro buscando desesperadamente por uma vacina, apareceu uma doida lá, falou, oi, eu tenho vacina, e foi lá e deu vacina falsa em todo mundo, né? E essa empresa é a Saritur. Então tá aí, ó, acompanha a Saritur para sempre. Eles estão em outra crise já, em outra treta, mas empresários que compraram vacinas falsas contra a Covid. A outra manchete, intoxicação por petisco. Substância do caso Baker
é encontrada em cachorro, uma referência à Baker Cervejaria, né, que várias pessoas morreram, outras estão com sequelas até hoje em função de encontrar o dietilenoglicol. Vou falar desse caso também daqui a pouquinho. Dietilenoglicol na cerveja, matou um tanto de gente, mais de 10 pessoas, e você vira a referência. Essa mesma dietilenoglicol foi encontrada em petisco para cachorro, matou um tanto de cachorro também, mas a manchete: substância do caso Baker é encontrada em cachorro. Então, algumas crises vão te acompanhar para sempre. A barragem de Brumadinho aconteceu há muitos anos, nós estamos falando dela aqui hoje. Acidentes de avião acontece até hoje. Então, as pessoas lembrarem, você vai para Congonhas, você passa a ter o memorial lá de todo o tamanho das mortes do acidente da TAM. Então, vão te acompanhar. E aí você vai ter que trabalhar com isso, lidar com isso, ter ações positivas para que as suas ações positivas, para que as lembranças causadas pelas suas ações positivas sejam maiores do que as lembranças causadas pela crise que você enfrentou. Não é, gente, sobre virar o mocinho no pós-crise, mas é sobre não ser para sempre o vilão. Você errou, você admitiu a culpa, você fez o possível, você pediu desculpas sinceras, você fez o possível para diminuir o sofrimento daquelas pessoas, você fez a sua parte. Você não pode ser o vilão para sempre. Mas também você não vai virar um mocinho. A crise vai te acompanhar.